Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 88 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Shiva salvo de Vrikasura. Em resumo a este capítulo, é dito como os devotos de Vishnu obtêm liberação, enquanto os devotos de outras deidades obtêm opulências materiais. O Senhor Vishnu possui todas as opulências, ao passo que o Senhor Shiva vive em pobreza. O Senhor Vishnu possui todas as opulências, ao passo que o Senhor Shiva vive em pobreza. Todavia, os devotos de Vishnu costumam ser pobres, ao passo que os de Shiva conseguem riqueza abundante. Quando Maharaja Parikshit pediu a Shukadeva Goswami que explicasse este fato desconcertante, o sábio respondeu o seguinte: o Senhor Shiva manifesta-se como o falso ego em 3 variedades, de acordo com os 3 modos da natureza. Deste falso ego surgem os 5 elementos físicos e as outras transformações da natureza material, totalizando 16. Quando adora sua manifestação em qualquer um desses elementos, um devoto do Senhor Shiva obtém toda a sorte de opulências desfrutáveis correspondentes. Mas porque o Senhor Sri Hari é transcendental aos modos da natureza material, seus devotos tornam-se também transcendentais. No final da execução de seus sacrifícios a Ashvamedha, o rei Yudhishthira fez esta mesma pergunta ao Senhor Krishna, que respondeu: quando sinto compaixão especial por alguém, eu o privo gradualmente de sua riqueza. Então, os filhos, esposa e outros parentes do homem empobrecido, todos o abandonam. Quando ele tenta de novo adquirir riqueza para conquistar a estima de sua família, eu misericordiosamente o frustro, de modo que ele se enoja do trabalho fruitivo e faz amizade com meus devotos. E naquele momento eu lhe concedo minha graça extraordinária. Então ele pode livrar-se do cativeiro da vida material e alcançar o reino de Deus Vaikunta. O Senhor Brahma, o Senhor Shiva e o Senhor Vishnu podem conceder ou negar favores, mas enquanto o Senhor Brahma e o Senhor Shiva ficam satisfeitos ou zangados muito depressa, o Senhor Vishnu não é assim. A este respeito, a literatura védica narra o seguinte relato. Certa vez, o demônio Vrika perguntou a Narada que Deus se satisfazia mais depressa, e Narada respondeu que era o Senhor Shiva. Então Vrikasura foi para o lugar sagrado de Kedaranatha e passou a adorar o Senhor Shiva, oferecendo pedaços de sua própria carne como oblações no fogo. Mas Shiva não apareceu. Por isso, Vrika decidiu cometer suicídio decepando a cabeça. Bem, neste momento crítico, o Senhor Shiva apareceu do fogo de sacrifício e o deteve.
oferecendo ao demônio qualquer bênção que ele escolhesse. Vrika disse: que a morte venha para qualquer um cuja cabeça eu tocar com minha mão. O Senhor Shiva foi obrigado a satisfazer este pedido, e logo o perverso Vrika tentou testar a bênção pondo sua mão na cabeça do Senhor. Aterrorizado, Shiva fugiu para salvar sua vida, correndo até o céu e os limites do mundo mortal. Por fim, o Senhor chegou ao planeta de Suetaduipa, onde reside o Senhor Vishnu. Vendo de longe o desesperado Shiva, o Senhor disfarçou-se como um jovem estudante e apareceu diante de Vrikasura. Com voz suave, dirigiu-se ao demônio: meu querido Vrika, por favor, descansa um pouco e conta-nos o que pretendes fazer. Vrika ficou encantado com as palavras do Senhor e revelou tudo o que acontecera. O Senhor disse: desde que foi amaldiçoado pelo Prajapati Daksha, o Senhor Shiva tornou-se como um duende carnívoro. Portanto, não deves confiar na palavra dele. É melhor testar a bênção dele pondo tua mão em tua própria cabeça. Confundido por estas palavras, o tolo demônio tocou a própria cabeça, que imediatamente despedaçou-se e caiu no chão. Do céu ouviram-se brados de vitória, reverências e bem feito, e os semideuses sábios, antepassados celestiais e Gandharvas, todos congratularam o Senhor Supremo, derramando chuvas de flores sobre ele. Aqui terminamos o resumo desse capítulo e vamos ao verso 1. O rei Parikshit disse: aqueles semideuses, demônios e seres humanos que adoram o Senhor Shiva, um renunciante estrito, em geral desfrutam riqueza e gozo dos sentidos, ao passo que os adoradores do Senhor Supremo, Hari, o esposo da deusa da fortuna, não. Queremos entender corretamente este assunto que nos deixa muito perplexos. De fato, os resultados alcançados pelos adoradores destes dois senhores de caracteres opostos são contrários ao que seria de esperar. Sri Shukadeva Goswami disse: o Senhor Shiva está sempre unido com sua energia pessoal à natureza material, manifestando-se em três aspectos em resposta aos apelos dos três modos da natureza material. Ele então incorpora o princípio tríplice do ego material em bondade, paixão e ignorância. Os 16 elementos se desenvolveram como transformações daquele falso ego. Quando um devoto do Senhor Shiva adora sua manifestação em algum destes elementos, o devoto obtém todas as espécies de opulências agradáveis correspondentes. O Senhor Hari, porém, não tem ligação alguma com os modos materiais. Ele é a suprema personalidade de Deus, a testemunha eterna de tudo, que é transcendental à natureza material. Quem o adora torna-se igualmente livre dos modos materiais. Teu avô, o rei Yudhishthira, depois de completar seus sacrifícios Ashvamedha, fez ao Senhor Krishna esta mesma pergunta enquanto ouvia a explicação do Senhor sobre os princípios religiosos. Esta pergunta agradou a Sri Krishna, o Senhor e Mestre do Rei, que aparecera na família de Yadu com a finalidade de conceder o mais elevado bem a todos os homens. O Senhor respondeu o seguinte enquanto o rei ouvia avidamente. Krishna disse: se concedo favor especial a alguém, eu o privo aos poucos de sua riqueza. Então, os parentes e amigos de tal homem empobrecido o abandonam.
Desse modo, ele sofre uma aflição atrás da outra. Quando ele se frustra em suas tentativas de ganhar dinheiro e, em vez disso, faz amizade com meus devotos, eu lhe concedo minha misericórdia especial. Alguém que assim se tornou sóbrio realiza plenamente o absoluto como a verdade máxima, a manifestação mais sutil e perfeita do Espírito, a existência transcendental sem fim. Compreendendo desta maneira que a verdade absoluta, a verdade suprema, é o fundamento de sua própria existência, ele se livra do ciclo da vida material. Porque sou difícil de adorar, as pessoas em geral me evitam e, em vez disso, adoram outras deidades que se satisfazem rapidamente. Ao receberem opulências régias destas deidades, as pessoas ficam arrogantes, inebriadas de orgulho e negligentes no cumprimento de seus deveres, e ousam ofender até os semideuses que lhes concederam bênçãos. Shukadeva Goswami disse: o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu, o Senhor Shiva e outros são capazes de amaldiçoar ou abençoar alguém. O Senhor Shiva e o Senhor Brahma muito rapidamente amaldiçoam ou concedem bênçãos, meu querido rei. Mas o infalível Senhor Supremo não é assim. A este respeito, conta-se uma antiga narração histórica sobre como o Senhor do Monte Kailasha, Shiva, foi posto em perigo por oferecer uma bênção ao demônio Vrikasura. O demônio chamado Vrika, filho de Shakuni, certa vez encontrou-se na estrada com Narada. O sujeito perverso perguntou-lhe qual dos três principais deuses podia satisfazer-se mais depressa. Disse-lhe Narada: adora o Senhor Shiva e logo alcançará sucesso. Ele se satisfaz depressa ao ver as mínimas boas qualidades de seu adorador e logo se zanga ao ver sua menor falta. Ele ficou satisfeito com Ravana de 10 cabeças e também com Bana, quando estes cantaram suas glórias, como bardos numa corte real. O Senhor Shiva, então, concedeu a cada um deles poder sem precedentes, mas, em ambos os casos, ele foi, em consequência disso, assediado por grande dificuldade. Shukadeva Goswami continuou: assim, aconselhado, o demônio, com a finalidade de adorar o Senhor Shiva, dirigiu-se a Kedaranatha e lá passou a tirar pedaços de carne de seu próprio corpo e oferecê-los como oblações no fogo sagrado, que é a boca do Senhor Shiva. Vrikasura ficou frustrado por não conseguir ter a audiência com o Senhor. Por fim, no 7º dia, depois de molhar o cabelo nas águas sagradas de Kedaranatha e deixá-lo molhado, ele apanhou uma machadinha e preparou-se para decepar sua cabeça. Mas, naquele exato momento, o misericordiosíssimo Senhor Shiva ergueu-se do fogo do sacrifício, parecendo o próprio Deus do fogo, e agarrou ambos os braços do demônio para impedi-lo de se suicidar, assim como nós o faríamos. Ao toque do Senhor Shiva, Vrikasura recobrou sua integridade física. O Senhor Shiva disse-lhe: meu amigo, por favor, para. Pede-me qualquer bênção, qualquer coisa que desejares, e eu te concederei esta bênção. Ai, submeteste teu corpo a grande sofrimento, sem razão alguma, pois eu me satisfaço com uma simples oferenda de água daqueles que buscam refúgio em mim. Shukadeva Goswami continuou:
A bênção que o pecador Vrika pediu ao Senhor aterrorizaria todos os seres vivos. Vrika disse: que a morte venha a toda pessoa cuja cabeça eu tocar com minha mão. Ao ouvir isto, o senhor Rudra pareceu um tanto perturbado. Não obstante, ó descendente de Bharata, ele vibrou Om para indicar sua aquiescência e concedeu a bênção a Vrika com um sorriso irônico, como se estivesse dando leite a uma cobra venenosa. Para testar a bênção do senhor Shambhu Vishnu, Shiva, o demônio então tentou pôr a mão na cabeça do senhor. Assim Shiva se assustou por causa do que ele mesmo fizera. Enquanto o demônio o perseguia, o senhor Shiva fugiu logo de sua morada no norte, tremendo de terror. Ele correu até os limites da terra e do céu e chegou até os confins do universo. Sem saberem como anular a bênção, os grandes semideuses nada podiam fazer senão ficar em silêncio. O senhor Shiva então chegou ao luminoso reino de Vaikunta, além de toda a escuridão, onde o Supremo Senhor Narayana se manifesta. Aquele reino é o destino dos renunciantes que alcançaram a paz e abandonaram toda violência contra outras criaturas. Chegando lá, não se regressa jamais. O Senhor Supremo, que alivia a aflição de seus devotos, vira de longe que o Senhor Shiva estava em perigo. Por isso, mediante sua potência mística Jogamaya, ele assumiu a forma de um estudante brahmachari com cinto, pele de veado, vara e contas de rezar característicos e apareceu diante de Vrikasura. A refulgência do Senhor reluzia como o brilho do fogo. Levando Gramakusha na mão, ele saudou humildemente o demônio. O Senhor Supremo disse: meu querido filho de Shakuni, pareces cansado. Por que viestes até tão longe? Por favor, descansa um minuto. Afinal, é o corpo da pessoa que satisfaz todos os seus desejos. Ó poderoso, se somos qualificados para ouvi-lo, por favor, dize-nos o que pretendes fazer. Em geral, a pessoa realiza seus propósitos aceitando a ajuda dos outros. Shukadeva Goswami disse, interrogado assim pela personalidade de Deus, numa linguagem que caía sobre ele como doce néctar, Vrikasura sentiu-se aliviado de sua fadiga. Ele descreveu ao Senhor tudo o que havia feito. Então, o Senhor Supremo disse, se for este o caso, não podemos acreditar no que Shiva diz. Shiva é o mesmo Senhor dos pretas e pichacas, dos fantasmas, que Daksha amaldiçoou a se tornar como um duende carnívoro. Ó melhor dos demônios, se tens alguma fé nele, por ser ele o mestre espiritual do universo, então, sem demora, coloca tua mão em tua própria cabeça e vê o que acontece. Se as palavras do Senhor Shambhu de algum modo forem falsas, ou melhor dos demônios, então mata o mentiroso para que ele nunca mais possa mentir. Shukadeva Goswami continuou. Assim, desnorteado pelas palavras encantadoras e ardilosas da personalidade de Deus, o tolo Vrika, sem se dar conta do que estava fazendo, pôs a mão na cabeça. No mesmo instante, sua cabeça despedaçou-se como que atingida por um raio, e o demônio caiu morto. Do céu ouviram-se brados de vitória, reverências, bem feito. Sábios celestiais, pitas e gandharvas lançaram chuvas de flores para celebrar o extermínio do pecador Vrikasura. Agora o Senhor Shiva estava fora do perigo.
a suprema personalidade de Deus, então disse ao Senhor Girisha, Shiva, que agora estava fora de perigo: vê só, ó Mahadeva, meu Senhor, como este homem perverso foi morto por suas próprias reações pecaminosas. De fato, que ser vivo pode esperar sua boa fortuna após ofender santos elevados? E que se dizer de ofender o Senhor e Mestre espiritual do universo? O Senhor Hari é a verdade absoluta, diretamente manifesta, a alma suprema e o oceano ilimitado de inconcebíveis energias. Qualquer um que recitar ou ouvir este passatempo sobre como ele salvou o Senhor Shiva, ficará livre de todos os inimigos e da repetição de nascimentos e mortes. Aqui finalizamos esse capítulo 88. Aqui nesse capítulo, podemos ver, essa diferença entre o Senhor Shiva, o Senhor Brahma e o Senhor Vishnu. Porque apesar do Senhor Vishnu ser Krishna mesmo, com todas as suas opulências, mesmo assim, um devoto do Senhor Krishna, ele vive de uma maneira muito simples, não tem essa ambição material, O Senhor Krishna, ele não dá muito assim, coisa material para o seu devoto, porque as coisas materiais acabam colocando o devoto em ilusão e fazem com que ele acabe se desviando sua mente de Krishna, A ideia do adorador de Krishna é exatamente se desapegar desse mundo material, das riquezas, de fama, de poder, e simplesmente se tornar um simples devoto amoroso e puro do Senhor, para que após a morte, ele se libere desses três modos da natureza material e alcance o reino de Deus. Por isso, um adorador de Krishna nunca deve pedir riqueza material, a ele, porque não tem nada a ver. Se você está adorando a Deus, é exatamente para se libertar desse mundo material. Então, se você está pedindo coisa material, significa que você está apegado a esse mundo material. Então, diz que a maior misericórdia de Vishnu, de Krishna, para o seu devoto, é quando ele retira toda a riqueza, tudo aquilo que faz o ego dele se sentir materialmente opulento nesse mundo. Porque esse falso ego é o que Krishna tenta destruir, para que a alma acorde definitivamente e volte para o mundo espiritual. Então, quando é dito que enquanto você tem posses materiais, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, todo mundo começa a ficar assim muito, quer te agradar, quer te elogiar, porque você tem dinheiro, você tem opulência, você tem coisas que interessam a eles, que faz com que eles obtenham de você aquilo que eles pretendem. Às vezes não conseguem, então eles vão se encostar no devoto, na pessoa que tem opulência material, como a gente vê nesse mundo de Kali Yuga principalmente. Por isso que aqui é chamado o mundo da hipocrisia e da desavença. E aí a desavença ocorre exatamente quando você perde todo o dinheiro pela bênção de Krishna, quando ele te dá essa misericórdia especial, quando ele vê que você realmente que a última coisa que está te fazendo ficar apegado à energia material é essa opulência que você porventura possa ter. Então, quando Krishna tira isso, assim, todo mundo deixa de se interessar por você. Você era muito querido quando tinha as coisas materiais, mas quando você não tem, ninguém nem olha para você. A esposa vai embora, os filhos te desprezam, entende? Tudo nesse mundo material é interesse. Por isso que todo mundo quer ter um cargo importante, quer ter fama, porque aí você passa a ser elogiado. Também tem esse lado do falso ego. Então é ilusão em cima de ilusão. Essa é a bênção do Senhor Krishna. E aí, sempre que você tenta conseguir
mais alguma coisa nesse mundo material, ou reconquistar essa riqueza que você perdeu, assim, Krishna ele não vai deixar você conseguir. Porque ele vai fazer com que você fique totalmente dependente dele. E aí ele fala, e aí é a oportunidade para você se associar com os devotos de Krishna, que também já estão nessa situação, porém em consciência completamente iluminada, e aí você também, aí você entra, né, na opulência divina, porque a pessoa que possui Krishna, ele possui toda a riqueza da existência, né? Krishna é a riqueza infinita, personificada. Tudo aquilo que julgamos como valor material nesse mundo é uma manifestação ilusória de Krishna. Daí o devoto ele não está mais apegado por esse desejo, né, de conquistar coisas materiais, porque ele compreende que é exatamente isso que está mantendo ele preso nesse ciclo de nascimentos e morte desse mundo material. Quanto mais coisas materiais você desejar, mais você vai criar o cenário para a próxima vida, onde você vai receber isso. E se você fizer mal, né, utilizando essa dita, né, riqueza, opulência material, você vai pagar um karma negativo na próxima vida, porque usou mal essa riqueza. Então temos que ponderar, né? Esse capítulo ele é muito importante, tanto que no último verso, né, está sendo falado, né, que qualquer um que recitar ou ouvir esse passatempo, no qual eu estou falando essas coisas aqui, né, vai ficar livre de todos os inimigos, né? Quem são os inimigos, né? A família, são os filhos, os amigos, interesseiros, todo mundo que está te adulando porque você tem opulência material. Quanto mais rico, mais você vai ser enganado pelo interesse, né, das outras pessoas, pela ilusão. E aí você acha que realmente você está sendo apreciado, que todo mundo gosta de você, que você é o queridinho, mas fica sem dinheiro. Ninguém vai querer saber de você, né? Essa é o que está ensinando aqui. Então você vai ficar livre de todos os seus inimigos, né? Esse último verso está falando, e da repetição de nascimentos e mortes, porque você entende que esse desejo de opulência material é o que está te prendendo nesse mundo. Desejo de desfrutar, de cobiçar a natureza material é que cria, né? Porque você é um Deus criador nesse mundo também, você é um co-criador com Deus. Então Deus ele oferece tudo para você. Se você está desejando a opulência material, ou você tem apego à energia material, ou aos seus familiares, ou a qualquer coisa, a sua empresa, ou certos lugares, você cria condição para que exista a continuidade desse cenário após a morte do seu corpo físico. Então, o adorador do Senhor Krishna ou do Senhor Vishnu, ele é o mais inteligente, porque Krishna ele vai te oferecer a liberdade, né? Por isso que diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. De que adianta você ganhar o mundo inteiro se você vai perder a sua alma? Entende? Então isso é muito básico para uma pessoa que alcançou determinado conhecimento, ela vive com aquilo que Deus lhe traz de acordo com a sua necessidade. E Krishna no seu coração, ele está avaliando, né? A gente sempre repete aqui o que você precisa. Deus já sabe o que você precisa antes que você peça. Então Krishna ele está vendo, se ele quiser te potencializar espiritualmente nesse mundo para você ser um instrumento, né, da expansão da sua mensagem, da devoção, do amor espiritual, ele pode te dar trilhões de reais, mas esse dinheiro já não vai ser um dinheiro como algo de opulência material, entende? Vai ser, as pessoas chamam de Lakshmi, vai ser a opulência espiritual. Né? No capítulo anterior a gente viu que lá o rei, lá ele tinha um palácio, mas ele era um devoto puro de Krishna. Ele usava tudo para servir a Deus. Então não é questão de ter coisas materiais, mas de acordo com a sua consciência. Você usa tudo na sua vida, inclusive você entrega a sua alma para esse serviço devocional nesse mundo. Por isso que ao adorar Krishna, né,
Se você tiver algum apego a esse mundo material, Krishna ele vai destruir. E se for o dinheiro que está te prendendo, Krishna vai tirar todo esse dinheiro. Se ele vê que seus familiares estão atrapalhando a sua evolução em direção a ele, Krishna vai afastar todo mundo da sua vida. Vai fazer as pessoas ficarem com raiva de você, porque você não pode mantê-las mais, ou que você não pode presenteá-las, ou que você não pode favorecê-las de alguma forma. Então esse é os bastidores do mundo material, né? A realidade por trás do falso ego, onde todo mundo está enganando todo mundo. Ou todo mundo fala assim, se você me favorecer, eu favoreço você. É uma espécie de corrupção generalizada. Isso aí a gente vê, né, em todos os lugares. Se você me der algo, eu faço algo por você. Senão, não tem essa espontaneidade amorosa, né, que Krishna pede para ele. Simplesmente renda-se a mim. Simplesmente torne-se meu devoto, me adore, ofereça-me reverências. Viva simplesmente em amor a mim. Esquece a vida material, deixa que o que está acontecendo aí eu estou controlando. Se você entendeu isso, você vai atingir a meta máxima da vida humana. É muito simples compreender isso, né? Por outro lado, né, o Senhor Shiva, né, e o Senhor Vishnu, a gente leu aqui nesses passatempos, né, ele tinha 16 mil rainhas, muitas opulências, né, palácios adornados com ouros, joias, pedras filosofais, tudo maravilhoso. Então, assim é o Senhor Vishnu, mas seus devotos, né? Krishna fala assim, essa opulência toda está no meu mundo espiritual. Essa opulência toda que eu tenho aqui, que eu estou manifestando aqui nesse planeta Terra, é opulência espiritual. É Lakshmi Devi, né? Cada palácio que Krishna manifestava era a deusa da fortuna, emanando aquele cenário, né, opulento. Né? Quando Sudama veio pedir a Krishna, né, um pouquinho, né, de algum favor material, assim, mesmo não pedindo nada, Krishna deu toda aquela opulência que nós vimos naquele capítulo. Então Krishna ele é ressonante com o bom senso. Ele vê o seu devoto, ele está dentro do coração do devoto. E Krishna é o amigo fiel, ele jamais vai te dar alguma coisa se isso vai te prejudicar espiritualmente. Está entendendo? Como é o máximo, né, a gente adorar a Krishna, a Vishnu, porque aí você vai se desapegar completamente da ilusão. Então você vai entendendo esses pormenores, né? Saiba aí que todo o apreço que as pessoas têm por você é porque você tem algum din-din, alguma coisinha nas contas, né? Ou alguma fama, ou uma pessoa, né, famosa nesse mundo, então todo mundo vai se aproximar de você. Mas se você tiver com má fama, né, se você era famoso e agora não tem mais fama, você caiu da sua posição, né, aí você vai ver o quanto as pessoas gostam de você. Né? Tem muitos exemplos aqui que eu sei, né, que pessoas que eram opulentas, mas depois totalmente rejeitadas, depois caem em depressão, porque caem na real. Mas se elas adorassem o Senhor Krishna, isso seria, né, o ideal. E também tem, né, e o Senhor Shiva, apesar do Senhor Shiva ser um mendigo, né, que vive assim, nu, né, cheio de cinzas, o Senhor Shiva aparentemente é um mendigo, mas só que ele é esposo da deusa Maya. Ele é o senhor de todos os elementos materiais. Mas ele tem essa natureza, né, de um mendicante. Porém, ele é o ser mais favorecido desse universo, porque Maya, né, a energia Maya, todas as opulências materiais servem ao Senhor Shiva. Então, apesar dele ser pobre, ele é ele que oferece as opulências materiais através da energia Maya, Shakti, né, que é a Shakti dele, a energia dele. E quando um devoto adora o Senhor Shiva com intenção assim, né, real assim, de um adorador, ele se satisfaz muito rapidamente e oferece tudo que o seu devoto quer. Mas ao mesmo tempo, se você não continua nessa linha de adoração, de bom sentimento para ele, também ele é muito irado, né? Porque ele controla o modo da ignorância. Aí o Senhor Shiva também pode tirar tudo de você assim imediatamente. Então esses são os contextos védicos, né? Falando, se você adora o Senhor Shiva, apesar dele ter essa aparência, né, de mendigo, ele
Ele é o Senhor de Maya e te dá tudo. E o Senhor Krishna, ele é o Senhor de Lakshmi Devi, né? Então você pode ter riqueza na forma de Lakshmi ou na forma de Maya. Os demônios geralmente estão interessados, né, em ter poder místico, em ter tudo aquilo que é destrutivo, né? Os magos negros, pessoas que usam essa energia de Maya para tentar destruir as outras pessoas. Assim como, né? Olha o pedido desse demônio Vritrasura, né? Pediu ao Senhor Shiva para ter o poder de matar qualquer pessoa que ele botasse a mão na cabeça. Né? Que tipo de poder é esse? Que ignorância, né? Quer matar todo mundo, quer se sentir o senhor né, da existência. Assim, né? Como a gente vê em Kali Yuga, assim, muitas pessoas, né, tentando ter poderes ou fazendo rituais de magias assim, pesadas para destruir outras pessoas, destruir governantes, para fazer arranjos ilimitados que bem sabemos como é nessa Kali Yuga. Nem gosto muito de falar isso, porque para mim é tudo tão absurdo, né? Uma alma deixar de estar reverenciando Krishna dia a dia com amor pleno, mas naquela ambição desmedida e demoníaca, as pessoas, mesmo assim, aparentemente boazinhas, né? Como a gente disse em Kali Yuga, todo mundo é interesseiro, todo mundo é hipócrita, né? Todo mundo vive numa espécie de desavença com o outro, tentando competir e se tornar melhor que o outro, e assim caminha a humanidade, né, rumo ao caos, a comunidade, né, a sociedade de Kali Yuga. Porém, né, há os devotos que estão rendidos a Sri Krishna, que estão vivendo na opulência do espírito, associados com a maior riqueza da existência, que é o amor a Deus, né? Esse amor Krishna, ele só dá para o devoto ou reciproca com o devoto quando ele realmente está situado nesse desejo amoroso de estar com ele. Aí ele reciproca, né, dentro do coração, exatamente na mesma intensidade que você está se devotando para ele. E esse amor, né, de Krishna, ele conquista qualquer coisa nesse mundo material. O devoto do Senhor Vishnu, de Krishna, ele é um Deus em ação dentro dessa forma humana. Só que ele não usa esse poder para conquistar coisas materiais, porque a partir do momento que ele desejou coisa material, ele entrou na energia do falso ego, e aí Krishna vai tomar atitude, vai dar um brigueiro nele, né? Tirando tudo o que ele tenha conquistado. Mas se você faz tudo em consciência de Krishna e usa, né, o seu tempo, a sua vida, o seu conhecimento, né, para incrementar esse conhecimento no coração de outras almas, aí Krishna vai te favorecendo na medida daquilo que ele acha que é o necessário para você aumentar as suas expectativas, né, de levar esse amor de Deus para todas as pessoas. Está entendendo? Então, por isso vemos também nos Vedas, assim, na seção Karma Kanda, né, que se fala, todos os rituais para vários semideuses. Então, diferentes satisfações materiais para diferentes gostos dos fregueses, né, dos clientes dos semideuses, que oferecem assim, dádivas materiais. Porém, todo o poder dos semideuses, até mesmo o poder do Senhor Shiva, é dado por Krishna, né? O Senhor Shiva é uma expansão do Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu, ele nunca toca a energia de Maya, mas o Senhor Shiva é como se fosse o Senhor Vishnu tocando a energia de Maya, da ilusão. É Krishna, vamos dizer assim, experimentando a energia da ilusão através do falso ego, né? Que o Senhor Shiva, ele controla o falso ego. E assim a gente vai compreendendo essas nuances supremas, né, hologóicas do universo, né? Aquilo que é mais elevado, assim, que lá no comecinho do universo, quando começa a se manifestar, né, ele se manifesta na forma da Trindade. Então, Garbhoda Kashai Vishnu, que é uma expansão de Mahavishnu, ou de Krishna, ele se manifesta nessa Trindade de Brahma, Vishnu e Shiva, e cria todo esse universo material, onde tudo é mantido, criado
e destruído por essa trindade que é uma expansão de Garbhodakasha e Vishnu, aquele Vishnu que está deitado assim, no meio do universo, né? Onde uma flor de lótus sai do seu umbigo e o Senhor Brahma está ali naquela flor de lótus, tem Anantadeva, aquela serpente, tem Lakshmi Devi, e aí o Senhor Vishnu se expande nessa trindade, e daí essa trindade se expande em tudo mais, e é criada essa manifestação material. Mas na verdade por trás de tudo está o Senhor Krishna, Vishnu. Então temos que adorar o Senhor Vishnu para escapar dessa energia material. Ou você quer continuar aqui em outra vida, tendo outra forma, né, que você nem sabe em qual planeta, em qual condição kármica, e seguir essa vida aqui, que é uma vidinha meio ridícula depois que você tem o conhecimento. Porque muitas pessoas que se tornam, né, devotos de Krishna não conseguem ter essa austeridade, né, de continuar livre do apego material e se rendendo aos pés de lótus do Senhor a cada dia, com intensidade, assim, com constância, né, espiritual, cantando todos os dias o seu santo nome, né, buscando se absorver no conhecimento, na meditação dos seus passatempos, na associação com pessoas mais adequadas à sua iluminação espiritual. Então as pessoas realmente elas acabam caindo, né, no colo de Maya e passam a adorar outros semideuses, e aí elas vão se perdendo. Porém, todo o crédito, lógico, que elas tiveram nessa vida ao adorar o Senhor Krishna, elas vão levar para o outro, né? Mas tem pessoas que nem pensam em Deus, pessoas que são completamente, né, rebeldes ou ateístas, que não aceitam a existência de Deus, nem sabe por quê, nem tem argumentos, mas simplesmente rejeitam, talvez por medo, não sei. E aí essas pessoas vão levar vidas infernais, né? Ou confortáveis numa filosofia materialista, pensando que tudo nasceu e depois vai morrer e vai acabar e pronto, e é isso, né? Então, inutilizou a vida humana. Isso aí, isso é um suicídio espiritual. Suicídio espiritual, quando você tem esse tipo de filosofia, né? Quando você não compreende que você é um espírito lindo, maravilhoso, um filho de Deus, feito à imagem e semelhança dele, que tem poder para atuar nesse mundo material e exercer todas as suas qualidades divinas aqui. E também você tem o poder de manipular a energia material. Só que a consciência é completamente diferente. Você manipula com amor, seguindo a diretriz central do universo, onde tudo funciona de forma amorosa, que é a essência de Deus. Deus quer que todo mundo seja feliz, que todo mundo seja autorrealizado, que todo mundo seja, né, plenamente consciente dessa visão espiritual. E todo mundo lá no mundo espiritual, onde Krishna habita, é assim. Todo mundo lá está feliz. A gente aqui que está criando um mundo infernal porque não quer se render a Vishnu, a Deus. Então, todo mundo quer se render a Shiva, né? Não tem problema se render ao Senhor Shiva, mas tem que ter a consciência de Krishna. Tem que ter a consciência de quem é a causa de todas as causas. Tem que entender que o Senhor Shiva é uma expansão de Vishnu. E Vishnu é uma expansão de Krishna. E se estamos em Krishna, né, estamos diretamente com o Srimati Radharani. Então, a maior opulência da existência é Srimati Radharani, que é o amor puro por Deus. Quando nos rendemos assim a Krishna, imediatamente o amor por Deus desperta em nosso coração, porque é a Shakti de Krishna, Srimati Radharani. E assim entramos, né, nesse contexto de êxtase supremo, né? Ananda desperta em nosso coração, aí já era, aí você nem quer mais saber do mundo material. Krishna, ele vai te dar muita inteligência para você discriminar o tempo todo o que é a realidade, o que é a ilusão. Krishna não deixa mais você ficar de bobeira nesse mundo, porque se você se rendeu a ele, né, Krishna diz no Bhagavad Gita, eu prometo que o meu devoto está aos meus cuidados, e a partir do momento que ele entra nessa dimensão espiritual, ele não cai jamais. Se você realmente tiver, né, esse relacionamento puro com Krishna, se você se tornar um devoto puro, você não cai mais, porque você está vivendo em Krishna, não em Maya. Você está desfrutando da energia direta de Srimati Radharani, né?
Não é nem de Lakshmi e nem de Maya, que são expansões de Radharani também, mas em seus formatos de configuração com determinadas funções dentro da criação de Deus. Então Krishna convida a gente para voltar para o mundo espiritual e entender que a maior opulência da existência é o amor puro por Deus. Então vamos desenvolver essa qualidade essencial e especial do espírito, que é a mais elevada, amando a Deus sobre todas as coisas, né? A nós mesmos como partes integrantes de Krishna e aos outros, né? Também como partes, mas respeitando o nível de consciência dessas pessoas. Todas elas, em alguma vida, vão adquirir esse conhecimento e vão tomar a atitude final de se renderem aos pés de lótus do Senhor Krishna e voltar para o lar original, né? Você vai se tornar o filho pródigo, é o filho pródigo voltando para o reino de Deus e se restabelecendo em sua posição eterna, né, e final, que é a meta última da vida. Alcançar isso, né, nessa forma humana, através desse sacrifício diário de cantar o nome e se absorver a mente em Krishna, seguramente, né, através aqui da promessa de Krishna e de Chaitanya Mahaprabhu, vão fazer você se liberar de toda essa influência dos modos da natureza material, da energia, né, material, e vão fazer você voltar para o reino divino e assim ser feliz eternamente ao lado de Deus. Como são as pessoas que a gente vê aqui nos passatempos divinos, né, principalmente as gopis. Viver nesse humor, né, de felicidade absoluta e de amor, né, completo, só por pensar e meditar em Krishna. Nós vamos chegar nesse estágio, vamos chegar, calma, calma, na forma humana, vamos caminhando dia a dia, até que Krishna vai falar, agora você está frito, agora você vai voltar para mim. E quando Krishna tomar essa atitude, não tem escapatória, ele vai roubar seu coração. Aí você deixa o seu Shiva, o seu Brahma, para os adoradores materiais, né, que estão interessados em benefícios materiais, mas não estão muito interessados em corresponder-se amorosamente com Deus, assim, nessa plataforma pura, sem nenhum interesse, sem hipocrisia, né, sem conflitos, e você segue a sua vida com Deus, naturalmente atinge, né, aquilo que Krishna está propondo para nós, através dessas escrituras e dessas narrativas, né? Em versos belíssimos, belíssimos que estamos lendo aqui, só no canto 10, imagina, são 12 cantos, quanto conhecimento ainda há além desse. E nós só temos que sentar meia hora ou uma hora por dia ouvindo esses versos, né, e deleitando os nossos espíritos com alguma abrangência de entendimento, e o Senhor Krishna vai revelar tudo para a gente se a gente sacrificar um pouco do nosso tempo para voltar a nossa atenção para Ele. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!